Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, o nosso amigo Wagner Falcão. Deixa eu tirar só aqui a tarja para a gente visualizar ele melhor. Tá aí, Wagner, muito bom dia para você. Deixa eu só ver se você ouve bem, Wagner. Escuto bem, tá tranquilo. Bacana. Desde já, viu, Wagner? Quero agradecer demais pela sua participação com a gente. Já já o Gilson sobe aqui para bater um papo com a gente também na rádio. E aí, a gente agradece demais, porque a gente gosta, né, de saber como que tá, né, a Polícia Penal em todo o Brasil, né? Hoje, especificamente, a gente vai tratar do estado de São Paulo e também do estado da Paraíba, onde você, né, é o presidente aí da AGPEM Brasil no estado. Bem legal. Bom, o Wagner, nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa a realização da CONAP, né? Já já o Gilson vai subir, a gente vai tratar desse assunto também. Mas eu gostaria, o Wagner, que você trouxesse para a gente, primeiramente, aí, um diagnóstico, né? Fizesse aquele diagnóstico para a gente aqui. Como é que está a situação da Polícia Penal aí no estado da Paraíba? Se já foi regulamentado, se não foi ainda, se continua aqui como São Paulo, né? Com essa demora a passos de tartaruga, porque aqui tá difícil, viu, Wagner? E por aí, pela Paraíba, como que está a situação da Polícia Penal? Mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Um abraço aí para todos os ouvintes aí da Rádio Sindicopa. E é importante essa interação a nível estadual, né, para a gente ter uma noção de como está sendo tratada a Polícia Penal em todos os estados. É muito bom esse bate-bola. Eu tinha conversado com o Gilson em São Paulo, aí no CONAM, porque a gente esteve juntos. Teve o primeiro em Santa Catarina, agora esse no Rio, em São Paulo, que foi muito importante, né, para a gente trocar ideias. Porque a gente, apesar de ter conquistado a criação da Polícia Penal, vários estados ainda não estão valorizando adequadamente a polícia e a nova situação da polícia, né? Aqui no estado não é diferente, não é. São Paulo, eu venho acompanhando também, está em passo de tartaruga, como você falou. Há uma desvalorização, descredibilidade, até na hora de dar aumentos para as forças policiais, a gente sempre fica no final da rabeta discutindo como se fizesse parte da segurança pública. E hoje eu acho que a importância da Polícia Penal na nova conjuntura nacional e internacional, né, é super, se não disser, é o mais importante da segurança pública. Afinal de contas, com a enxurrada das facções, eles têm organização e essa organização parte muito de dentro dos presídios. As lideranças estão lá. Então a gente tem um centro de informação maior do que as ruas, né? Se você souber trabalhar a nova polícia, você vai ter uma informação privilegiada, com toda certeza, que se adianta ao passo nas ruas da criminalidade. Então o presídio hoje ele tem que ser tratado como um centro de informação e para isso tem que dar poder, atribuições adequadas aos policiais penais, dar apoio com estrutura, tecnologia, que a gente possa trabalhar adequadamente. E aí quando não se entende, quando o governante tem aquele pensamento dos primórdios, né, aquela situação do carcereiro, aquela situação da pessoa que era só ali furando as costas do cadeado, como diz a história. Essa pessoa tende a ser fadada na segurança pública dele no Estado. Se ele não mudar essa concepção, com urgência, ele vai ver que a segurança dele pública não vai funcionar. Não vai funcionar. Se ele não tiver como ponto crucial o sistema prisional, ele vai estar sempre atrás da criminalidade, sempre. Ele nunca vai ter como se adiantar. Aqui a gente teve um secretário chamado Sérgio Fonseca, né, que ele viu, hoje é o o comandante-geral da Polícia Militar. Ele viu essa importância, ele teve essa visão
E foi muito importante para o Estado. À época, estava tendo grandes assaltos em bancos. E aqui estava uma epidemia. Semana sim, semana não, tinha uma explosão de banco. Semana sim, uma explosão de banco. E aí ele foi em cima da criminalidade, começou a trabalhar essa situação em interação com o secretário Jean Nunes, que é o secretário de Segurança, e deu essa importância, pegou a nossa inteligência, botou para trabalhar mais internamente e começou a ter um passo à frente. Inclusive até chegando antes de acontecer o fato, ele prender as pessoas. E houve uma queda drástica no assalto a banco aqui na Paraíba, por causa dessa visão que ele teve. Sendo que o governo, ele tem uma visão, aqui na Paraíba, ressocializadora, certo? Que é um mote da Polícia Penal. O policial penal que não pensar em ressocialização, ele está na profissão errada. A verdade é essa. A ressocialização é algo necessário para quebrar a roda da criminalidade. Porque sempre vai existir o bandido, sempre vai existir a droga, sempre vai existir as prisões. Sempre. E a situação de favela, que é uma situação estrutural, que você tem que agir em várias frentes, organizacional, sócio e social, como é falho o governo nessa área, então ali vai ser sempre um conglomerado de formação de novos bandidos. Não tenha dúvida. Se a gente não agir também na parte externa, não tem como terminar. Sendo que o cara, quando chega no presídio, o preso, ele cria consciência que a prisão foi por causa daquele crime e que ele pode melhorar e voltar à sua vida social tranquilamente, né? Que tem que ser devolvido para a sociedade de uma forma diferente. E a sociedade acolher ele também, né? Ou ele tem essa visão, ou ele vai ser cooptado para a criminalidade mais forte. Ele vai ser mais um robô da criminalidade. Ele não vai conseguir sair nunca. E esse pessoal vai ser devolvido à sociedade. Crimes de pequeno potencial, por exemplo, roubo de celular. O cara não vai passar muito tempo na cadeia, ele vai voltar. E se você não dá condições para que ele saia dali e achar que um roubo de um celular é importante, né? Tirar isso da mente dele e dar outra oportunidade, se ele não conseguir fazer isso, ele vai voltar para a comunidade. Vai. E lá dentro da cadeia ele tem como conhecer outros faccionados, entrar em facções e ser usado de uma forma mais agressiva. E aí perdemos todos. Perdeu a polícia, por estar enxugando gelo, e perdeu o governo e a sociedade, de uma forma geral. Então, aqui na Paraíba, a gente está enveredando muito por esses programas sociais para ver se conquista esse objetivo, que é retirar o preso da criminalidade, quando ele chega nas nossas mãos. Para isso, aconteceu a situação em Santa Catarina, não sei se vocês já foram lá. Em Santa Catarina, eles têm um fundo rotativo, foi criado, ou seja, tudo que é trabalhado pelo preso dentro da unidade prisional, uma parte volta para a própria estrutura, investimento na própria estrutura, que antes era pago pelo governo, ou seja, pelos nossos impostos, né? E uma parte é voltada ao trabalho interno, para muitas vezes a gente não tem um alojamento decente, então vai lá, você faz um alojamento, uma cozinha decente, um investimento em estrutura para o policial penal trabalhar, né, dar mais condições de trabalho para o policial. Chega-se a comprar até helicóptero para o sistema prisional com esse fundo, ou seja, o preso trabalha, consequentemente reme a pena, aprende uma profissão, traz benefícios para a estrutura carcerária e sai com uma profissão que pode ser aproveitada quando ele estiver de volta ao convívio social. Então, essa é uma situação. O problema é que existe um tripé para que isso dê certo. Primeiro,
é você apostar no operador da segurança pública, no policial. Porque não adianta você entrar com um projeto que traga benefício para o Estado, né? Ou seja, você vai aproveitar a mão de obra barata, o Estado não vai pagar imposto, a empresa, aliás, não vai pagar imposto. Então, não tem isso de você pagar as situações trabalhistas depois. Então, só você pagar aquela bolsazinha ali que você vai dar, que é um salário mínimo ao preço, e você vai ter uma mão de obra barata. Então, para o empresário, é super vantajoso. Aqui na Paraíba, a gente fez, no começo do ano, criou esse fundo rotativo, e agora está no processo de regulamentação dessa situação para a vinda de empresas. Já tem mais de 100 empresas de grande porte inscritas para se instalar dentro dos presídios. Então, isso aí é uma situação que vai, eu acredito, mudar a cara dos presídios da Paraíba. Mas, paralelamente, tem que ter uma situação de valorização do servidor. Porque o servidor é a mola mestra, é quem faz essa roda girar. Certo? Você tem um preso, mas se você não tiver um servidor para ensinar, para vigiar, fiscalizar, entendeu? Para dar realmente uma credibilidade a esse serviço. Se você não tiver o servidor em amplo gozo da sua felicidade profissional, você tende a botar isso todo um projeto que pode ser feito abaixo. Certo? Criando mais desconforto, inclusive, certo? Porque é o seguinte, tudo passa, a valorização do servidor passa pelo bolso. Não adianta outra coisa. Olha, eu vou valorizar o servidor porque eu vou dar um fardamento novo, porque eu vou dar uma viatura nova, porque eu vou fazer uma estrutura maior, porque eu vou fazer o alojamento. Não. Olha, o servidor, ele trabalha porque gosta? Não. Ele trabalha porque precisa. Agora, ele gosta da função dele, é diferente. Muitas vezes a pessoa se identifica com a função dele, mas precisa de uma valorização. E muitos governantes, eles não entendem isso. Acham que dando um coturno novo, da Invicta, uma calça da NASA, ele valorizou o servidor. Não valorizou nada. Valorizou nada. A imagem e identidade é uma obrigação do Estado dar ao servidor. É fato. Se ele quer passar que uma polícia muito organizada, ele tem que investir em infraestrutura, massa. Mas se ele quiser um servidor com ânimo para desempenhar o seu bom trabalho, ele tem que valorizar no bolso. Que é isso que faz a mulher dele lá não está abusando do ouvido do cara quando o cara chegar em casa sem dinheiro para fazer as contas. É isso que ele vai fazer. Seu filho está sofrendo no colégio público, tendo condições de pagar. E o servidor do cárcere, ele tem algumas particularidades que é inerente à sua função. Ele não pode estar em todos os locais. Por exemplo, ele não pode morar dentro de uma favela. Ele não pode morar dentro de uma favela. Ele vai ser executado ou então vai ser cooptado pelo crime, chantageado pelo crime. Porque sua vida vai estar em risco a todo momento, sua família vai estar muito vulnerável. Ele não pode estar andando de ônibus, porque ele vai bater de cara com os ladrões direto. Por quê? Porque ele trabalha com ele direto. O bandido, ele conhece o policial penal até no andar, a forma de andar. Se ele vier no escuro, só a sombra dele é fulano que está vindo aí. O pisar no pavilhão, quando você pisa, essa pisada é de ciclano. Eles já conhecem, porque são vários dias em contato. O policial penal, ele também é encarcerado. Ele também é encarcerado. E eu acredito que seja o mais encarcerado. Porque o preso, ele quando sai daí, ele está na rua. O policial não está, não. Ele está encarcerado também, porque o cárcere está na rua. Praticamente. A parte criminológica, a situação dos presos, se reverbera na rua também. E você muitas vezes é encontrado. Aqui, com facilidade, como é uma cidade pequena, aqui é um estado pequeno, a gente encontra com facilidade os bandidos em todos os lugares, bares, shopping, cinema, rua, restaurante. Eu mesmo estava um dia passeando
almoçando, na verdade, num rodízio, e quem foi me servir a carne foi um ex-educando. E eu notei uma coisa diferente, que ele cortando, o primeiro corte da carne vinha para mim. O primeiro corte da carne vinha para mim. Eu disse, rapaz, esse cara tem alguma coisa estranha aí. Tá me agradando demais. Aí quando ele veio com a carne, eu disse, seu amigo, eu lhe conheci de algum lugar. Aí disse, seu Falcão, sou eu, fulano. Eu queria mostrar ao senhor que agora estou trabalhando. Poderia ser uma situação contrária, né? Diz, eu lhe encontrei agora no assalto, tome, receba. Né? Felizmente foi encontrado numa situação boa. E aí o governo, voltando à situação da valorização, o governo é quem pode proporcionar essa valorização. Quando houve a transformação a criação da Polícia Penal em 2019 foi um marco histórico para a gente e um divisor de água para os governantes. E eles tinham que estar cientes disso. E muitos governantes ainda não se ateve a isso. E muitos governantes só acham que deve ser um sistema prisional uma situação de ressocialização. Mas volto a dizer, é também, não só de guarda, mas também de ressocialização. Mas tem que ter valorização. E aqui na Paraíba, trazendo as situações da Paraíba, a gente teve a criação no Estado, mas não teve a regulamentação. Ou seja, não tem nossas atribuições, o que nos dá escopo para exercer com plenitude as nossas atribuições. Não tem. Em que pé que está aí, o Falcão? Porque você falou, quer dizer, aqui no estado de São Paulo também está assim, né? O governo continua lá, né? Como eu disse no início lá, passos de tartaruga. A gente não sabe por que de tanta demora, mas e aí, como é que está? Está na Assembleia? Vocês já têm conhecimento do projeto? Como que está esse andamento? Antes de você responder, eu vou só subir o presidente Gilson Barreto, que já está com a gente aqui, para dar um bom dia também para a gente. Pois não, presidente Gilson, bom dia, ouve bem? Dando um bom dia também para o nosso amigo Falcão. Bom dia, Carlos, bom dia, nosso amigo Falcão, presidente da AGP em Paraíba, e os ouvintes que nos acompanham aí, né? Tá certo. Então vamos lá. Vai lá, Falcão. Deixa eu responder a sua pergunta. Tudo bem. Aqui existiu uma discussão sobre a nossa lei orgânica, que é onde haver essa regulamentação. A gente não tem lei orgânica, a gente só tem PCCR. Aí, com essa discussão, foi feito um texto, e eu acredito, por vontade política, quando chegou na PGE, a PGE destruiu o texto. Enfim, acabou com o texto. Voltou tudo, mandou refazer, disse que não tinha condições de ser daquele jeito. Foi formada uma nova comissão. Essa primeira comissão teve a participação das entidades. Nessa nova comissão, não houve a participação das entidades. Botaram 2 policiais penais para trabalhar nessa comissão. Por sinal, todos 2 comissionados, certo? Os 2 ali em cargo de comissão. E juntou com a Secretaria de Administração do Estado 3 participantes de lá. Formaram o texto, pediram algumas opiniões a gente, que aí não quer dizer que foram acatadas, né? E a gente botou pontos fulcrais da nossa necessidade, certo? Uma delas é o seguinte: a gente aqui existe uma situação de policiais penais ou agentes penitenciários, na época, prestadores de serviço, certo? Que era desvio de outras funções que trabalhavam antes do concurso. E esse pessoal foi ficando, e aí tem pessoas aí com 20, 30 anos trabalhando nessa função. E aí, no momento que começou essa mudança, o pessoal foi afastado da atividade fim, mas não da secretaria, para ver o que poderia ser feito com eles,
né, se poderia ser aproveitado, ou se fazia um outro contrato para uma outra função. Enfim, está essa zoada aí. Essa zoada, esse pessoal tem muita força política também. E o governo fica preocupado com esses servidores. A gente também tem essa mesma preocupação para não ser injusto com os servidores que já labutaram há tantos anos. E aí ficou da PGE dar posicionamento sobre isso. E aí a PGE dá o posicionamento, a política no meio. Está aquela zoada aqui sobre essa situação. Mas, enfim, a gente não teve acesso ao texto final. O texto estava na PGE. Aqui, depois que sai da PGE, ele passa por uma nova resumo feito na Casa Civil. Aqui é assim, não sai da PGE, volta para a administração manda não. Sai da PGE, vai para a Casa Civil, aí lá tem um jurista, e aqui é o Sandro Tagino, que faz uma nova revisão, né, e entra em contato com a administração para ver as possibilidades de se tirar uma coisa ou colocar outra. Está nesse local, na Casa Civil, a nossa lei orgânica. Entrei em contato com o secretário da pasta, inclusive ontem, né, porque o governador anunciou que vai colocar as leis orgânicas, tanto da Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Militar. No caso, ele não falou da penal, mas depois a gente confirmou com o líder do governo que ele disse também que ia colocar, ia botar em votação essas três leis orgânicas. Mas aí nos preocupou a falta de diálogo, né, com o governo a respeito da lei orgânica, os detalhes, porque ninguém sabe se tem algum jabuti ali no meio, né? E se tiver, para a gente tentar emendar ou tentar negociar esses pontos mais polêmicos. Eu tive ontem, como eu disse, entrei em contato com o secretário marcou uma reunião para hoje à tarde, a gente vai estar hoje com o secretário da Administração Penitenciária, onde a pauta principal é a lei orgânica. E conversei com o assessor dele, que é uma das pessoas que estava na comissão, né, que fez a lei orgânica, e ele me confirmou alguns pontos que é polêmico e que a gente tem muito medo que não seja retirado da nossa lei orgânica. Por exemplo, a exclusividade nas direções e gerências da Polícia Penal serem de policiais penais de carreira. Isso aí não vai permitir vir para cá um delegado, um capitão, um cara do Detran, não. Isso aqui, essa situação política tem que acabar. Tem que acabar. A gente entende que a casa é nossa e aí a nossa situação tem que estar muito bem definida em lei. Então, esses pontos, pelo menos alguns pontos bons, ele confirmou que se manteve, certo? E que tem outros pontos também que se manteve. Foi indicação nossa, foi uma luta nossa. Mas aí não dá para confiar num texto que a gente não viu, né? A gente diz que está sendo passada essa informação, mas que o texto tem que chegar na mão das entidades para, assim, fazer a revisão antes de chegar à Assembleia, para não criar um desconforto, inclusive na Assembleia, e nem para o governo. Ninguém quer isso. A gente pode entrar num acordo antes mesmo da discussão maior na Assembleia, sem precisar emendar nada, porque a gente sabe que o governo, quando quer, não se emenda nada. Porque ele é maioria e ninguém enfrenta o governo. Na verdade é essa. Dentro da Assembleia está assim aqui. Ele é maioria esmagadora. A oposição é muito pouca. Então, quando ele diz vota desse jeito e ponto. Passa. Para você ter uma ideia, teve a lei orgânica há um mês atrás aqui do bombeiro. A lei orgânica entrou na Assembleia de manhã, à tarde foi votada. À tarde. Nossa. De manhã. Então não dava tempo de ninguém emendar coisíssimas. Pois é. Foi votado em caráter especial, atropelando tudo. Aí, meu amigo, a gente não quer que aconteça isso com a gente, né? Então, dá tempo de ter uma discussão mais madura, certo? A gente pede até o governo que observe essa situação para que não tenha constrangimento dentro de um lado e do outro, porque não adianta você fazer um benefício e a categoria ficar com raiva daquele benefício. Politicamente, você não ganhou nada. E para a categoria também você não fez nada. Se vier algum texto que venha a prejudicar a categoria, você não fez nada. Ah, mas eu melhorei isso.
mas também você fragilizou isso. Então, para que não haja esse embate, a gente pede que haja essa discussão. E o secretário da pasta, que é uma pessoa séria, muito séria, o doutor João Alves, delegado de polícia, inclusive, falou em alto bom tom comigo que iria, antes de levar a administração e voltar para a Assembleia o texto, iria pedir na Casa Civil um momento para a discussão com a entidade. Sentar e passar aquele pente fino, para ver se não tem pulga ali no cachorro. Porque, às vezes, uma palavra, ela muda tudo. Tudo. Se o cara botar, por exemplo, preferencialmente, no lugar de exclusivamente, essa palavra acabou com a polícia. Acaba. Então, a gente tem que estar atento. O governo disse que vai votar em votação, mas que o texto não chegou na gente ainda. Telefone, o som está pegando, não. Opa, agora sim, obrigado. Só para a gente compreender um pouquinho aqui, Falcão, hoje, como que essa divisão aí no estado da Paraíba, por exemplo, o policial penal aí, são divididos como? São em classes? Como que é essa questão? Quanto tempo que se leva? Aqui, por exemplo, você vai indo por classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí, conforme cada classe, claro, você tem um valor, né? Embora agora aqui vai ter algumas mudanças que está nos projetos, já vou pedir até para o Gilson trazer aí algum esclarecimento, porque a gente sabe que tem gente daí da Paraíba ouvindo a gente também. Mas hoje, como que é aí? E se você puder dar um panorama também em relação a valores, a questão salarial, porque eu acho importante a gente trocar, né? Essas informações, assim, para que um conheça o outro, e depois o Gilson vai trazer também os detalhes nossos aqui. Tabela salarial, daqui. Vê bem, aqui é o seguinte, aqui nós temos um PCCR que já tem 5 anos de vigência e nós estamos decepcionados com algumas situações e estamos tentando melhorar, inclusive, ele. Porque é o seguinte, eu fiz um estudo agora da média Nordeste, ou seja, situações com as economias iguais, para ninguém dizer, lá do Sudeste, a economia do Sudeste é outro, do Sul é outro, do Norte é outro, não. Fiz uma pesquisa a nível Nordeste, para a gente ter um parâmetro financeiro, certo? Falando nisso, aí a nossa estrutura ela é dividida em classes e níveis. O que quer dizer isso? Nível, ele leva em consideração o tempo de serviço público, não foi só tempo de serviço na função, é tempo de serviço público, a gente conseguiu colocar isso aqui. Não entra a parte privada, tá? Não entra a parte privada, só público. Se você tem... aí são 7 níveis. Então, a cada 5 anos, você muda de nível. E ganha 5%. Certo? 5% a cada nível. Então, você tem como acumular, lá no final, mais de 35% de aumento em relação ao salário inicial, só por nível. Certo? Digamos assim, você tem 7 níveis. Então, você vai mudar de fase 6 vezes, né? E como é juros sobre juros, né? Você aumenta mais de 35. Na classe, você vai da classe A a E. E aí, a cada classe que você pula, né, você aumenta 15%. Certo? 15%. Certo? E como é que muda essa classe? Aí é escolaridade. Por que a gente lutou por escolaridade? Porque existe uma situação chamada como é o nome, uma fala que eu tenho um medo danado aqui, que é você trabalhou demais ou babou demais, merecimento.
E aí o gestor vai lá e se mete na zoada e você progride por merecimento. Muitas vezes o cara não mereceu nada, só babou o tempo todo e o cara resolveu dar esse benefício por merecimento. E torna-se muito injusto. Então a gente lutou para que a situação fosse igual para todos, né? Então, nas classes, que é 15%, você pode pedir mudança de classe a cada 2 anos, certo? E para aí você só precisa se qualificar. Aí da classe A para B, você faz um curso livre de 120 horas. Da B para C, um curso ou vários cursos que totalizem 240 horas na área. Da C para D é um curso de nível superior. E da D para E, uma pós-graduação. Que eu acredito que isso agora vai mudar para o novo concurso que foi anunciado pelo governador, que ainda ninguém sabe qual é a quantidade de vagas. Foi anunciado 500 vagas, o governador, e está na discussão agora de CBio, pela necessidade, mas vai ser nível superior, que o primeiro concurso é o nível médio, está no primeiro concurso, e o crescimento na carreira está sendo feito dessa forma, certo? Por nível, que é tempo, e por classe. Um passando de 5 em 5 anos e dando 5% a cada mudança de nível, e um passando de 2 em 2 anos, sendo 15% as classes. Mas aí parece até bom um plano de carreira, né? Parece até bom dizer, você cresce bastante, tanto por nível como por classe. Mas não está sendo bom. Por quê? Porque a gente praticamente dobra o salário, né? Dobra o salário no final da carreira. Sendo que a gente vê que os outros estados, né, pela análise que eu fiz a nível Nordeste, e aí hoje eu ocupo na inicial, porque existe uma discussão sobre o que é remuneração, certo? E o subsídio, a forma de pagamento, subsídio. E o nosso não é subsídio ainda. O governador disse que no final do governo dele ele faz. Vamos ver se a promessa vira realidade. Mas hoje a gente trabalha em remuneração. Então eu levei em consideração a remuneração, não levei o subsídio, mesmo que aquele estado pague em forma de subsídio. E quando eu levei em consideração a remuneração de todos os estados, no começo da carreira, no final da carreira, na atividade e na aposentadoria, certo? Aí você vê a discrepância. Quando você coloca a remuneração no começo da carreira e no final da carreira, você observa que os outros estados, eles saem do começo para o final, ele praticamente triplica aquele valor. Triplica. Ou seja, se você receber R$10, você vai receber 30 no final. E a gente está chegando apenas no dobro. Então, o primeiro problema está no plano de cargo. Tem que se ajustar para seguir a situação dos outros estados, que no final da carreira ele triplica aquele valor inicial. Se sua situação é R$4.000 inicial, no final você está ganhando 12, não 8, certo? Então, isso me alertou e eu vou fazer essa apresentação do secretário, inclusive, hoje. Eu terminei essa semana esse estudo. E quando a gente vê a parte financeira em relação aos outros estados, esse foi o primeiro erro, aí a nossa situação inicial ele está em 6º lugar em remuneração, certo? Em remuneração com rendimento inicial, 6º lugar no Nordeste. E já nos deixa muito atrás de vários estados. Porque os outros 2 que estão à nossa frente, digamos assim, os outros 3, que são novos estados do Nordeste, os outros 3, ele está muito próximo do nosso inicial. Então, não faz muita diferença. Mas, em comparação à média estadual,
inicial, nós estamos perdendo R$ 1.035 em relação à média. A gente não quer ser o pior, nem o melhor, a gente queria, né? Mas se deixar a gente ali na média, a gente está muito satisfeito. Então, a gente já perde inicialmente R$ 1.000 e poucos. Aí, quando na ativa você progride, né? Nos planos de cargos, quando você vê, aí o negócio vira uma desgraça total. E aí você perde R$ 4.039 em relação a isso. É praticamente o nosso salário, nossa remuneração inicial, que gira em torno de 4.800. Então, a situação do erro dentro do plano de cargo, certo? Eu não diria nem que fosse o salário em si, o salário também, certo? Mas o erro no plano de cargo é o que está prejudicando a gente mais. Se você observa a perca que tem, tem uma perca de 4.000 na ativa no final da carreira. Entendeu? Isso é muito grave. E a gente tem que apresentar aqui o governo entender. Porque ele diz mesmo assim, quando o governo vai para a discussão salarial, ele quer comparar todas as forças de segurança. Mas aí diz, mas a Polícia Civil está ganhando isso, a mesma coisa. Mas a PM está ganhando isso, a mesma coisa. Sendo que ele não observa que nós somos carreira única. Ele observa, quando ele compara a Polícia Penal, ele observa o salário do escrivão, do agente de polícia, não fala do delegado. Ele observa o salário do soldado, do cabo, do sargento, ele não fala do coronel. Certo? Então, assim, se tem que ser avaliado, tem que avaliar a carreira toda. Então, compare o nosso último salário ao do coronel ou ao do delegado. A inicial pode ser até do soldado, mas no final não tem que ser do coronel. Então, essas situações, né, é que o governo tem que mudar a mentalidade dele. Alguns governantes já mudaram, mas aqui na Paraíba não mudou e a gente não vê um norte muito bom, a não ser com muita luta. Sendo que a categoria, eu acredito que aqui na Paraíba praticamente todas estão deitadas em berço esplêndido, irmão. Não participam da briga de rua. E hoje não só a mídia da mudança de pensamento do governo, não. Tem que ter a velha e cansada briga de rua, manifestação de rua, ir para o enfrentamento. Essa é a grande chave. E aí o pessoal muitas vezes está comissionado, não quer sair da sua zona de conforto, mas sabe reclamar do salário que está defasado. O salário daqui inicial, hoje, você a remuneração, né? A remuneração inicial, você hoje, classe A nível 1, ela é 4.844. E a final, 8.318. Remuneração, não é o que a gente leva, tá? O que a gente leva fica abaixo disso porque tira alguns penduricários. A gente tem aqui alguns penduricários que a gente tem um negócio chamado Bolsa Formação, que o governo fez um acordo e está acabando ano a ano, ainda falta 2 anos para acabar, incorporar ela ao salário, certo? Que ela não é incorporada, e tem um auxílio alimentação. E gira em torno de R$600, isso a gente não leva. Então a gente vai perder lá na frente. Então essa remuneração, ela cai no final da carreira, quando você entra na aposentadoria. Mas aqui está desse jeito. Tem, o Gilson, algumas peculiaridades, né, ali que se diferem até aqui da gente em São Paulo, como, por exemplo, essa questão da promoção aí, né, pela graduação, pela formação, né. Aqui, Gilson, por enquanto, né, a gente permanece com aquelas 2 situações ainda, né, de promoção, né, merecimento ou antiguidade, né? O que mais, Gilson, que você pode trazer aí para a gente poder compartilhar com os amigos lá da Paraíba que acompanham também a nossa programação aqui, que os nossos aqui entenderam muito bem, né? O Falcão trouxe detalhadamente, né, essa situação. Queria que agora você fizesse também a análise nossa aqui, Gilson. Mais uma vez, bom dia a todos. O que eu posso dizer que a gente tem de igual é que tanto o governo da Paraíba quanto de São Paulo, com relação à regulamentação da Polícia Penal, vem deixando a desejar muito.
Aí me chamou a atenção aí da fala do Falcão, a questão que ele diz aí que a Polícia Penal lá está no mesmo pé nosso, né? Entre o projeto não foi para a Assembleia, mas eles estão discutindo remuneração e não subsídio nesse momento, que o governador promete o subsídio só quando estiver terminando o governo. E aí, a maioria dos estados que regulamentou a Polícia Penal, quando regulamenta, já é implantado o subsídio. Inclusive aqui, nós fizemos parte de um grupo de trabalho que discutimos durante o grupo de trabalho a remuneração dos vencimentos. E aí, terminou o grupo de trabalho, essa minuta, ela fica com a SAP para encaminhar para o governo. Volta do governo com um indicativo de obrigatoriedade de se fazer subsídio. E com esse indicativo, no ano passado, o governo de São Paulo já mais ou menos que diferenciou o sistema penitenciário da segurança pública, que até então as polícias civil, militar, científica, na época de aumento, por entender que nós somos categoria de segurança, o aumento era um só para todas essas forças. Aí o governo Tarcísio vem e ficou enrolando, fazendo um jogo com as entidades e com a categoria em si. E no apagar das luzes, veio e ofereceu 6% de aumento para nós, dizendo que nós não somos polícia. Embora você esteja já reconhecido na PEC paulista, na PEC, né, que incluiu na Constituição Paulista a Polícia Penal, ali no rol da segurança pública, mas ainda faltando a regulamentação das atividades. E agora, nesse ano, de novo, o governo continua com a sua enrolação e nós já vamos chegando aí, já no meio do ano, né? Se aproxima junho e não tem mais o que falar, né? E aqui é imposição de subsídio para regulamentar a Polícia Penal. Diferenciou o aumento ano passado, dizendo que tinha que ser por subsídio. Aí diz que fizeram um esforço de implantar esse subsídio ano passado, não foi implantado. E agora ainda não foi implantado e a gente já não tem nem expectativa, porque é tanta falácia desse governo aqui que não dá para acreditar. E eu não sei nem qual que é o partido que governa lá na Paraíba, e assim, né, mas, sabe, projeto, eu acho que é um projeto que não é só conversado do governador com o secretário, é conversado entre os governadores até, que é esse projeto de, em alguns estados, ter essa morosidade, não ter esse reconhecimento. E aí, aqui, na questão de PCC, que o Falcão está falando, nós temos o cargos e salários de 1 a 7, a promoção é de 3 em 3 anos, até a regulamentação aqui, né? Porque se for implantado o subsídio, também é dito que vai acabar a sexta parte quinquênios, que vai ser englobado no subsídio. E aí, a cada 5 anos você tem o quinquênio, você tem as gratificações, né, que a gente brigou muito aqui para incorporar muitas gratificações adicionais, porque em determinado momento você perde e numa aposentadoria você não leva também. Mas a gente, numa greve de 2014, nós conseguimos baixar o interstício de 5 anos, que era mais ou menos da promoção, para 3 anos, antiguidade. E aí, um ano você tem antiguidade, outro ano você tem merecimento. A promoção por merecimento é aqueles critérios, né? Que a pessoa tem que estar fazendo os cursos, é avaliado pelo superior imediato, essa questão toda. Agora, na proposta de regulamentação, também
governo pretende implementar aquela progressão de letra. Aí a gente continua tendo a promoção por antiguidade a cada 3 anos e a promoção anual de letra. A, B, C, D. Não, A, B, C. Acabou no C aqui. Aí você, nessa promoção, na progressão, que é a horizontal, você vai ter a avaliação aí que você vai... É tipo uma promoção por merecimento, só que é a progressão. Você tem que fazer cursos, você tem que preencher alguns requisitos ali, que no nosso modo de ver, a hora que tivemos conhecimento aqui dessa minuta, também já até fizemos uma sugestão de alteração, isso vai acabar represando, porque muitos não vão conseguir fazer a progressão anual, pela questão das definições de punibilidade. Se você tiver uma repreensão, fugiu a palavra. Tem alguns critérios ali que eu entendo que são critérios de exclusão já, né? E é para excluir forte ainda, né? Não é fraco, não. E para piorar, vamos chegar na fase de salário, porque hoje São Paulo é um dos piores salários também do Brasil, né? Acho que é o 3º pior salário, embora seja um sistema penitenciário gigantesco, né? Tanto no número de presos quanto de servidores. E o estado que mais se arrecada também, né? É o 2º maior PIB do Brasil, perdendo só para o PIB nacional da União. E se a gente levar em consideração a América Latina, não sei nem dizer se ele chega a ser o 2º, 1º estado de São Paulo, 3º, mas é assim, é um estado rico, um estado de pujança, mas que infelizmente nesses últimos 28 anos foram governados pelo PSDB, e agora, quando você tem a troca de partido, a política é a mesma. Por isso que eu falo de partido, né? Não sei nem qual que é o partido que governa lá. Mas PSB. A gente tem... PSB. Aqui era aliado do PSDB. Então, e aí você vê que em outros estados, mesmo partidos que são de esquerda, a categoria também enfrenta dificuldades. Em contrapartida, nós temos estado que também é de direita, que nós tivemos um encontro aí a semana passada, né, em São Paulo, o Falcão esteve aqui conosco, e o ex-secretário penitenciária de Santa Catarina participou, esteve presente. Eles regulamentaram a Polícia Penal de Santa Catarina em 2021. Não me lembro se a inclusão na Constituição foi 2021, e a lei que regulamenta, a lei orgânica que regulamenta lá, foi logo na sequência. Mas eu sei que ele disse que a lei foi apresentada num dia e no outro já estava sancionada pelo governador. Mais ou menos o que o Falcão falou dos bombeiros. Ou seja, não existe a necessidade da morosidade que vem sendo implementada tanto em São Paulo quanto na... Opa, acho que o Gilson caiu ali. Caiu, o Gilson já volta. Mas para você ver, né, Falcão, a comparação que o Gilson vem fazendo aí, né, essa questão da morosidade, da demora, parece até que é uma combinação dos governos, né? Parece que eles têm um grupão no WhatsApp, né, Falcão, e se combinam, não é? O que me deixou preocupado, a gente tem aquela dificuldade, que inclusive foi negociado agora para sair essa situação, porque a gente vai ter aqui, tem 3 leis em discussão. Uma que fala de estrutura, outra que é a lei orgânica. Deixa a Gilson terminar aí que a gente continua. Vai aí, Gilson. Gilson, tá ok? Então eu vou continuar aqui. Nós temos 3 leis em discussão. Uma que fala de estrutura, outra que é a lei orgânica e outra que é mudanças no PCCR. Uma das situações... Aí, né? Pronto.
Umas que é muito importante para a gente, e aí Gilson falou uma coisa aqui que chamou a atenção, é haver uma retenção no fluxo das progressões. Certo? Aqui, a gente, quando criou o PCCR, o governo colocou que teria um número limite de vagas por causa de uma pirâmide invertida que tem que existir, não sei o que, enfim. E está havendo justamente essa contenção de vagas, esse gargalo. Nem todo mundo consegue chegar à última classe. Certo? No nível, não. No nível, você passa direto, não tem problema não. Mas a classe você não consegue atingir. E aí na discussão, uma das notícias que eu pude levantar junto ao pessoal que está à frente da formulação da lei orgânica é que essa situação do limite de vagas acaba. Sendo que quando o Gilson aí falou na situação de punibilidade nas progressões, né, isso é muito temeroso, mas muito mesmo. Primeiro, que vai deixar o nosso pessoal amedrontado, com medo, porque você quer ser valorizado. Às vezes você vai para uma manifestação para ser valorizado. Mas se você levar uma punibilidade, você perde na situação financeira. Então, é uma forma de botar um cabresto na categoria. Isso não pode passar. Isso é botar um cabresto literalmente na categoria, onde você bota isso como motivação para você progredir. Né? Você não pode ter uma punição. Que história é essa? O que tem a ver? Por isso que eu brigo, Gilson, com essa situação do merecimento. Porque fica uma coisa desigual. A gente aqui quiseram colocar essa onda de merecimento, eu digo negado. Vamos, qualificação de servidor. Então, pode botar só qualificação. Para que merecimento se você chega e quem vai nos avaliar muitas vezes é o nosso salvador? Né? É quem vai nos perseguir, é quem está nos perseguindo, é quem tem a caneta. Esse cara, se encheu o saco com alguma pessoa, discordou de alguma pessoa, pronto. Ou se você não tratar ele como rei, ou fazer o que o senhor rei manda, né, você será punido. É fato. Isso é uma estratégia do Estado aí, perigosa e descabida. Vocês não podem aceitar isso acontecer aí. Nós não aceitamos isso aqui e deu certo. Você não pode aceitar, porque senão você vai ficar com cabresto e vai prejudicar as outras lutas que virão futuramente. Com toda certeza. Porque ninguém quer levar uma posição para depois não poder progredir. Né? É complicado essa situação. E quanto ao partido, cara, esse mesmo governo foi o governo que nos deu, ele já é reeleito, né? É reeleição. Foi o que nos deu o PCCR. Nós pensávamos, inclusive, que eles fariam um segundo governo melhor do que o primeiro, porque ele via que a Polícia Penal estava crescendo, né? Mas parece que foi o contrário. O governador, após a eleição, a primeira coisa que ele disse, esse ano não tem aumento. Ganhou em outubro, assumiu em janeiro, já disse logo que a nossa base database é de janeiro. Ele não vai ter aumento. Começou logo aí. Depois, no ano, não, é 5% de aumento. 5% para todo servidor. Onde a gente está tendo justamente a incorporação da Bolsa Formação, que ela não era tributável, passa a ser tributável quando ela incorpora, então você já tem a incidência do PB-Prev e da Receita em cima dessa bolsa. Que você ganhava R$100 de bolsa, quando ela foi incorporada, você entra no seu vencimento R$70 ou R$75. Então você perdeu R$25 só por essa transformação. Ou seja, no final a sua remuneração diminuiu. Né? Então, se ele deu 5 de aumento, ele não deu 5 para a segurança pública. Porque isso é a situação da segurança pública toda, tá, gente? Essa bolsa. Então, assim, ele não deu 5 para a segurança, ele deu menos que 5. Ou por causa dessa situação da incorporação da bolsa. Outra situação, nenhuma polícia aqui ganha em força de incêndio. Nem a gente, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar. A Polícia Civil já tem lei própria falando sobre isso, certo? Entrou na Justiça, ganhou na Justiça.
Aí o que acontece? Eles estão querendo implementar, mas sem pagar o retroativo. E aí não quer, aí está tendo esse impasse aí para implementar. A PM também é obrigada a ser subsídio, certo? Por lei, e não é. Então está outra zoada com a Polícia Militar. E a gente empurrando também o barco da porrada, querendo subsídio. Aí o que é que o governo falou? Disse, olha, assim que implementar a bolsa toda, por isso que é os 2 anos que faltam, os 2 janeiros, esse próximo e o outro, ele disse, assim que implementar eu faço subsídio. Entendeu? É essa a história dele. Eu não acredito. Tá? Eu acredito que só vá depois da gente fazer uma zoada aqui, de virar o Estado de cabeça para baixo. Aí ele faz. Vai lá, Gilson, pode concluir. Você vê, né? É tudo desculpa. Vocês aí têm um governo que já está usando a história do subsídio, querendo empurrar para o fim do mandato. Porque quando você cria a polícia ou reestrutura a polícia, aqui em São Paulo estão usando a questão de que é obrigatório o subsídio. O subsídio ele é previsto na Constituição, sim, né, para as carreiras de Estado. Algumas recebem, outras não, né, tanto em âmbito de União quanto Estados. Mas essa questão de, aqui em São Paulo, principalmente, nesse momento, porque nós, no grupo, a hora que nós ficamos sabendo disso, que foi no penúltimo dia, os sindicatos já manifestaram que não tinha interesse em discutir o subsídio. Que o subsídio fosse discutido agora no ano de 2024. Porque nós queríamos a regulamentação, que era a lei orgânica, e no grupo também já se falou de criar o estatuto. E aí, então, aqui a gente tem esses 2 textos aí para serem regulamentados, né? A lei orgânica e o estatuto. Mas com a história da obrigatoriedade do subsídio, foi um meio deles acharem de nos desvalorizar, desprestigiar perante as outras forças de segurança pública, dar um aumento diferenciado, né? Porque o aumento para a Polícia Militar teve uma diferença assim de 20 e poucos % em relação ao servidor penitenciário. E assim mesmo, ainda com relação à Polícia Civil, a Polícia Militar também foi mais privilegiada nesse percentual. E agora, nós já estamos aí em meados de junho, não sai essa regulamentação, não justifica, e eu hoje, né, vou falar a minha análise. A minha análise é que esse governo, ele pretende não regulamentar num tempo hábil que seja pago a tal valorização que o governador Tarcísio vem falando para a Polícia Penal ainda esse ano. Eu digo a tal, Falcão, porque assim, nesse projeto de reestruturação, que já faz mais de ano que eles estão debruçados nos números, que o governo cessante disse que deixou bilhões em cofres, e o governo que entrou disse que o caixa estava arrasado, que São Paulo é uma terra arrasada, mas o governador, ele há poucos dias aí fez uma doação de bilhões ou milhões, não sei, para o agro aqui em São Paulo, né? Uma feira agropecuária. E ele, em outras oportunidades também, ele tem demonstrado essa vontade de privilegiar, né, as classes mais abastadas, favorecidas, em detrimento da sociedade. Porque nós, servidores públicos aqui, né, que somos o dedo do Estado lá nas atividades essenciais, segurança pública, educação e saúde, nós somos os desprestigiados. Aí coloca a opinião pública contra nós, dizendo que nós somos favorecidos, que nós temos privilégios. Essa história de privilégio tem que dar o nome para essa fatia de servidores públicos que tem os privilégios. Magistratura, MP, Procuradoria, tem que dar o nome. Esses podem ser privilegiados, sim. Mas a grande massa do servidor público não é. Os professores não são. Os professores aqui em São Paulo estão em vias de greve.
O secretário da educação aqui foi importado lá de Curitiba, se eu não me engano, é do Paraná. E aqui estão colocando o chat GPT para substituir o professor. É assim, é uma barbaridade atrás da outra. E ontem, se eu não me engano, eu vi uma notícia que o governador Tarcísio trouxe especialistas de segurança pública árabe. Eu não vi toda a matéria, mas eu vi só o título, que eu vou me apropriar melhor disso. Aí eu vou te perguntar, né? Eu não sei nem de que país árabe, esse especialista de segurança, mas o que isso vai ajudar aqui em São Paulo? Eu acho que vão botar mina em São Paulo, mina. Antes de andar em campo minado, aprenda a andar no campo minado. Então, fala cara, sério. eu vou falar para você, viu? E a sociedade em si, assim, inclusive amigos, né, da categoria que votaram e continuam apoiando esse governo, que ele vem promovendo aqui um massacre, eu espero que não seja reeleito. Eu sei que a gente está num momento de negociação, mas aqui nesse programa aqui, ó, nós já cansamos de falar, né? Fazer crítica ao governo e aos secretários, porque, é muita enganação, é muito engodo, é uma irresponsabilidade, porque o nosso sistema penitenciário aqui, ele vem se definhando na questão do ser humano, do profissional. O Tribunal de Contas do Estado, em 2022, apontou um déficit aqui de 10 mil servidores. Esse déficit é, com certeza, já de quase 20 mil. 15 mil no mínimo. Porque aposenta, morre. E a população carcerária, na época da pandemia, ela chegou a cair. Mas agora ela volta a crescer. Ela está numa progressão. E é humanamente impossível para nós que trabalhamos ali dentro, que temos que dar assistência ao apenado, tem que fazer a movimentação interna, externa, acompanhar, né, em atendimento médico, judicial, tantas questões, nós estamos adoecendo. Colegas se suicidando. A gente até nem tem esse controle do número de colegas que se suicidaram aqui nos últimos tempos, né? E você também não consegue, com os órgãos oficiais, esses números. Mas, para quem está no governo, Falcão, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. E aí, é lógico que a gente quer fazer a comparação pelos colegas dos estados que conseguiram uma regulamentação melhor. Santa Catarina, os projetos, né? Se não está regulamentado ainda, os projetos que estão tramitando, eles estão formatados de uma forma melhor, que a gente vê, sim, ali um reconhecimento até na questão financeira para com os colegas. Paraná, Santa Catarina, DF, a União e outros aí. Mas aqui em São Paulo é uma lástima. E é uma mentira. Quanto é que está inicial aí? Outra. E não tem mais justificativa nenhuma, nada que justifique essa morosidade. O inicial com a regulamentação é para ser... Nossa, me fugiu aqui a memória, hein? 4.800 com a regulamentação, mas hoje não chega a isso. É da gente hoje. E o final que está proposto E o final da carreira proposto aqui, 10.800 aproximadamente. Aí, da gente chega a 8. É uma vergonha. Ainda não está bom. Essa proposta do Estado. Tá bom. Não, nem um pouco. É horrível, cara. Pra você ter ideia aqui a gente tem no Nordeste, pelo estudo que eu fiz, a gente tem estados que estão tirando no final da carreira aí 18 mil. É o justo. Pelo menos é o justo. É aceitável. Quando a gente se compara com esses estados no final da carreira, cara, a gente está ganhando menos da metade. Se aposenta com 40% em relação a eles.
Então, é algo assim inaceitável. Pô. Sendo que o governo é o seguinte, bebê, o governo aqui é aquele governo midiático. Eu acho que como todos, né? Midiático. Compra a mídia total, aquela mídia venal, aquela grande mídia, certo? Que você ele informando uma coisa, parece que é verdade. Quando ele fez aqui o anúncio do aumento salarial para a gente, para as polícias, foi igual para todas, ele disse que ia dar um aumento de 5% mais 20% da bolsa. Aí os caras, quando a imprensa passa, você ganharia 25%. Aí todo mundo que encontrava a gente dizia, rapaz, vocês encheram o bolso, aumentou 25%. Eu digo, meu amigo, aumentou 3%, porque 2% foi a incorporação da bolsa. Não aumentou, foi nada. 20% que ele fez não deu de aumento, não. Ele tirou de um lugar e foi para o outro, no mesmo salário. Não é dinheiro novo, não, é o do mesmo salário. Mas para a gente desmentir uma mentira bem falada, é muito difícil. Porque a mídia dele é muito forte. A gente aqui tem um programa chamado Polícia em Pauta. Isso é prático. A Polícia em Pauta, que é onde a gente joga, onde é verdade, é um local, o ambiente que tem para a gente jogar as verdades. Porque a grande mídia ela não divulga o certo. Isso aí divulga o que foi pago para ela divulgar. A gente tem essa dificuldade aqui. Espero que ele mude essa visão, mas parece que não vai mudar, não. Para você ter ideia aqui, nosso salário saiu no anuário da Segurança Pública, que saiu agora, né? E teve o anuário também da Segurança Pública Estadual. Na Nacional, saiu, nós estávamos com um salário, uma média salarial enorme. A média salarial daqui era R$9.000. Aí eu digo, onde de miséria esse cara tirou esses dados, pelo amor de Deus? Onde de peste esses caras estão fazendo isso? Tirando esse número. Do Sagres. O que é o Sagres? Aqui a gente tem um sistema de transparência que mostra o salário de todo mundo, todos os servidores do Sagres. O cara vai lá, pega o salário da Polícia Penal e faz a média. Pega todo o salário e faz a média. Você tem o seguinte, irmão. Ali entra até pano de ferida. Não entra só o salário, não. Entra o extra. E aqui o governador, ele colocou para todas as forças de segurança, você pode tirar até 8 dias de extra. 8 dias. A gente trabalha no regime de 24/72, então você trabalha de 8 a 7. Tem mês que você tira 8, tem mês que tira 7. Então, quando você empurra no seu salário 8 extras, você vai trabalhar 16 ou 15. Ou seja, você não tem tempo de descansar. É um dia atrás do outro. É um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Se assim for. Aí começa o quê? O povo adoecer, o serviço a ser mal feito. Enfim, porque você não tem salário e você quer construir seu salário e seu salário melhorou por causa do extra. Aí você aqui tem extra. Que varia desde R$350 a R$750. Quem é das últimas classes, aqui os extras da gente é pago de segunda a quinta um valor, sexta, sábado, domingo e feriado outro valor. O meu hoje mesmo gira em torno de 515 dia de semana e de 750 final de semana. Beleza, aí você enche os olhos, não, vou fazer um esforçozinho, vou tirar mais 8 extras. Você notou que o governo está lhe fazendo de escravo para você ter um salário decente. Você tem que ser escravo. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou lhe ajudando. Toma o facão e vai para a cana mais para eu ajeitar o seu salário. Isso é o serviço escravo. Isso é a verdadeira, eu chamo de morfina salarial. Não é uma verdade, você está com uma doença que é seu salário corroído e ele dá uma morfina para você ficar quietinho e não sentir essa dor. Sendo que futuramente você vai sentir, meu filho. Futuramente o câncer vai lhe consumir. Você vai ver que não valeu a pena.
Só basta você adoecer uma semana para você já ver o buraco no seu salário. Aí, quando foi ontem, eu recebi uma situação, uma notícia do Tribunal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, daqui, estadual, dizendo que não podia mais. Porque você, quando faz isso, você tem gente que dobra o serviço, né, para pegar uma escala diferenciada de extra, porque não dá o extra, não tinha extra para aquele dia, só tem extra para outro dia, o cara tira dobrado aqui, é uma doideira da terra. Aí o Ministério do Trabalho chegou e disse, ó, está proibido dobrar. Ou seja, se está proibido dobrar, está proibido também você dobrar o extra. Se você trabalha um dia, né? Veja bem, você trabalha um dia de 5, né? Você trabalha um dia, vai ter que folgar o outro, né? Aí, porque você trabalha um dia, você volta no quinto, né? Você volta no quinto, que é 1 por 3. Você volta no quinto. Aí você trabalhou agora, não pode, tem que folgar no outro. Aí você tem que coincidir seu extra com esse outro dia. Beleza. Aí não pode no outro, aí depois voltou ao normal. Ou seja, de 8 vai cair para 4. Já começa o problema por aí. E sem falar que o cara que mora em outra cidade, como é que o cara vai trabalhar, aí vai folgar, vai voltar para casa para voltar no dia para tirar o trabalho? Acabou com a vida dos caras. Então, assim, a gente conversou ontem com o gerente da GESIP aqui, e vamos conversar hoje com o secretário para segurar essa pancada aí, que o sistema não tem como adotar isso. O sistema hoje não tem gente. Não tem gente. Gilson, se você ver aqui tem unidades com 2.500 pessoas, no pátio tem 6, 7 pessoas. 2.500 presos, 6, 7 policiais no pátio. Para médico, escola, dentista, psicólogo, advogado, pagar o almoço, café e jantar, banho de sol, separar a briga. É aquela desgraceira, você reconhece o andamento das cadeias, mas com 6 pessoas, a gente não é o guarda, a gente é o refém. Automático. Entendeu? Quando sai da escola, larga, a escola larga, meu amigo, 100 pessoas do pátio andando do seu lado. Andando do seu lado, você às vezes sozinho. Bora por aqui, como se fosse você estivesse numa sala de aula de crianças, que não tivesse vontade de fugir, que não tivesse vontade de delinquir, que não tivesse coragem para enfrentar um homem com uma pistola. E se não tiver uma pistola lá dentro, é isso. A gente não tem casos aqui, graças a Deus, de armas dentro do sistema, ou seja, por consciência ou não. Chegou aqui a desgraça da facção daí, o Comando Vermelho está aqui na Paraíba, chegou rasgando aqui, cara, criando um rastro de violência fora do comum. A mídia venal, né? A mídia vendendo que ainda a segurança está sob controle, o governo mostrando dados que não existem e a sociedade sofrendo, sendo expulsa de onde mora, muitas vezes, policiais sendo alvejados, voltando o roubo a banco, o tipo de arma apreendido sendo outros tipos, fuzis e pistolas de calibre restrito, com carregadores enormes, pistola dando tiro de rajada. Então, assim, cara, é outro enfrentamento que a gente vai ter. Quando saiu agora no anuário, saiu que a gente tinha tido redução nos CVLIs no estado, no ano, certo? No ano, que é anual, o anuário do ano, mas sempre que você avaliar de agosto do ano passado até dezembro, todos os meses aumentou o índice de violência em relação ao comparação com o semestre do ano anterior. Ou seja, perdeu-se o controle. A verdade é essa. E o sistema prisional tende a acontecer isso aqui caso o governo não olhe para o sistema. Porque é o seguinte, eu comparo sempre o sistema à latrina. A latrina do shopping. Imagina um shopping, onde tudo está lindo, maravilhoso.
e de repente há um vazamento de bosta e mijo, aquela fedentina no chão. O escândalo que fica é todo mundo doido. Fica todo mundo doido. Isso é o que acontece quando tem um descontrole dentro do sistema prisional. A gente viu aí a fuga em Mossoró, né, de dois bandidos, e um aparato, um gasto, né, enorme que teve em relação a isso, um escândalo enorme. O ministro Lewandowski quase cai do cargo, pegou logo essa bomba logo no começo, por causa de 2 bandidos. E a gente tem um monte de bandidos para dar conta, que pode fugir e pode delinquir de dentro do sistema, da mesma forma, se não tiver um controle ou pessoas motivadas para combater esse tipo de situação. Então, assim, os governos estão brincando com o sistema prisional quando não bate primeiro no primeiro tripé para fortalecer a segurança pública, que chama o público, o profissional, né? E não tem como você ficar motivado a desempenhar a sua função com galhardia sem salário, cara. Passa pelo salário. E aí eu volto a dizer, o governo só vai sentir isso aí quando estourar tudo e dizer, olha, a culpa não é nossa, é sua. Por falta de pessoal, por falta de situações motivacionais e doença. Nosso povo está adoecendo. Doença mesmo. Doença. Tem cara que pega aqui chikungunya e vai trabalhar. O cara todo com febre, indo trabalhar para não perder o eixo. Veja que situação nós chegamos. E o governo não consegue ver isso, não. Consegue ver isso, não. Mas tá bonito porque... Tá bonito porque está ressocializando, certo, meu amigo? Mas não como deveria ser ressocializado. Ainda está funcionando. A gente está na UTI, né? Ainda está pulsando, mas já morre. Vem a colapso. Ô Falcão, para a gente ter uma noção, aqui no estado de São Paulo, nós temos 182 unidades prisionais. O Gilson trouxe a informação agora de que podemos chegar a um déficit até de 20 mil servidores, né? Servidores aqui, mais ou menos, Gilson, está chegando o quê? 35, 40 mil? Servidores no geral, uns 40 mil, né? Uns 40 mil. E por aí, qual o diagnóstico aí? A quantidade de unidades, de servidores e o déficit? Olha, nós hoje temos 62 unidades. 62. Sendo que é o seguinte, a situação do aumento ou necessidade do policial, a gente não pode medir só pela quantidade de unidades ou vagas, né? Ou pessoas presas. E sim pelas novas atribuições. O que é que está acontecendo? Com os projetos sociais, os projetos que estão sendo implementados, e alguns já estão sendo implementados, demandam uma mão de obra maior. Não só porque antigamente a gente fazia guarda e alguns cuidados. Não. Hoje a gente tem que ter equipe agora para recaptura. A gente tem que ter uma equipe de monitoramento. O monitorado agora é com o sistema prisional. Tem agora uma situação nova, estava até falando com o Ferdinando, eu não sei se aí tem. Aqui a gente tem o CIAPA. É um centro integrado de penas alternativas, né? Que aqui a gente tem a VEP e a VEPA. A gente tem a VEP, que trata uma coisa, e outra vara que cuida das penas alternativas. Quem é a VEPA, a vara que cuida das penas alternativas, jogou a atribuição para o sistema prisional, e a gente está construindo isso aí agora, para que a gente fiscalize as penas alternativas. Porque, apesar de ser uma situação diversa do cárcere, né, você precisa ter uma fiscalização efetiva para ver se o cara está cumprindo a pena. Ou seja, é uma pena. Né? É uma pena alternativa, mas é uma pena. Ou seja, o cara não está encarcerado, mas faz parte da nossa atribuição fiscalizar essa pena. É mais uma atribuição da Polícia Penal. E para isso precisa-se de servidores para ir lá, fazer como faz nos Estados Unidos. Você está trabalhando? Tá? Pronto, vou aqui, botar sua presença, o trabalho está bom, deixa eu olhar, você está fazendo de todo jeito. Ou seja, você vai ter essa fiscalização. E nas residências, ver que o cara está cumprindo as situações que
por que está na rua essa hora, por que tu não está, por que está bebendo, por que não pode, por que não pode. Ver as restrições e fiscalizar. Né? Fazer o papel que a justiça manda fazer. Para cumprir dessa forma a pena, então a gente vai fazer cumprir dessa forma a pena. E aí aumenta a quantidade de pessoas. As guaritas, por exemplo, a gente só tem metade das guaritas ocupadas por policiais penais, onde a gente entende que a guarda interna e externa na área de segurança é nossa. E a área externa compreende-se a guarita, certo? E aí só temos as metades das unidades com guaritas sendo feitas por policiais penais. A polícia militar é quem faz a metade das outras guaritas. E aí a gente quer justamente mandar a militar fazer o trabalho dela e nós cumprimos o nosso. A gente não quer nada de ninguém, mas também não quer ceder um espaço para ninguém. Certo? A polícia militar é ostensiva, vai lá, prender os presos, traga para nós que a gente cuida. Sossegado. O caminho dele é o da gente de guarda é nosso. Polícia patrimonial é município e a polícia no outro sistema são nós. Ele vigia lá e a gente vigia cá. A polícia militar não tem obrigação de salvaguardar ninguém. A polícia militar tem a situação ostensiva de ir lá para a rua. Então o sistema prisional é nosso, a guarita é nossa. Então, a isso questão da demanda escolta de presos aí vocês fazem é também nossa, ou ainda está restrita à polícia? É nossa também, toda ela é nossa. Nós temos um grupo aqui que se chama Força Tática, que é um grupo muito bem treinado, pessoal muito bom de serviço, que é só para fazer esse tipo de situação. As unidades não fazem mais isso. Certo? Quem faz é esse grupo. Sai a lista, a não ser que seja um caso de urgência. Por exemplo, adoeceu, está morrendo, levou uma facada. Aí a gente leva. Certo? Fora isso, é Força Tática quem faz esse serviço aqui na Paraíba. A gente tem uns grupos bem definidos de cada atribuição. A gente tem um grupo de custódia hospitalar, por exemplo, que eu não sei se aí acontece assim. Antigamente, o povo que estava no plantão é quem se deslocava para o hospital e ficava lá custodiando o preso nos hospitais. Aqui não, aqui a gente criou um grupo, o GEC, que é um grupo de custódia hospitalar, que é especializado em situações de hospitais. E é melhor que tenha esse grupo, porque com a frequência da mesma pessoa naquele hospital, você começa a conhecer médico, enfermeiro, diretor, enfim, você fica como se estivesse participando da estrutura do hospital. Então você tem uma facilidade no atendimento e no acolhimento daquele reeducando, para que ele saia o mais rápido possível de lá, sem causar transtorno no hospital. A estrutura normal do hospital. Tá certo. Eu vou falar para o Gilson entrar no assunto agora da CONAP, são 10 horas e 39 minutos, mas antes ainda tem sempre aquela questão que é muito importante a gente saber, que é a questão dos aposentados, né? Aí para vocês, hoje, como que é para o policial penal se aposentar aí? Mais ou menos dali em que idade, em que faixa etária? Quais as dificuldades? E aí depois, na sequência, o Gilson vai falar da CONAP. A gente aqui é uma polícia penal nova. Nós temos 15 anos apenas de existência. 15 não, 16. De existência. Então, temos poucos aposentados. Entendi. Né? Mas aí já tem alguns que estão aposentados que trouxeram outros tempos para somar, né? Aqui é o seguinte. Ficou igual a emenda 51, da função 20 anos homem, 15 anos mulher. De contribuição 30 anos, certo? E idade mínima 55. Idade mínima 55. Sendo que o seguinte, na situação da integralidade, aqui eles estavam fazendo aquela situação de 80 salários, 80 salários, os últimos salários. Aí faz uma média e bota isso aí. E aí a gente está brigando para que seja integral, o último salário. O último, certo? A gente não entrou na situação geral dos servidores, né, igual aos outros servidores, com uma situação diferenciada, mas ainda ele entende que tem que fazer uma média no final dos salários. E a gente entende que tem que ser integral.
vai estar nessa luta aí. Tá certo. Bom, nós tivemos, ô Gilson, esse evento importantíssimo, né? Como, aliás, disse até o próprio deputado Carlos Gianazzi na abertura, depois no final eu vou trazer a fala do Gianazzi também, deste momento de luta aí pela regulamentação da Polícia Penal. Não tinha momento mais propício, né, para se realizar essa conferência, né? Ô Gilson, qual foi o impacto? Queria que você fizesse um diagnóstico para a gente aí, fizesse uma apresentação geral daquilo que foi a CONAP, aquilo que foi decidido, né? E o quanto isso você percebeu ali nos bastidores da Assembleia Legislativa pode ter influenciado ali os deputados, principalmente aqueles deputados, né, que querem fazer da Assembleia Legislativa um puxadinho do Palácio do Governo, né? Muito importante para dar aquela pressionada, né, Gilson? Ô, Gilson, está sem áudio. Liga o microfone. Com certeza, Carlos. Todas essas ações políticas que nós promovemos, né, elas vão no sentido de procurar subsidiar, né, a população em geral e os políticos que alegam desconhecer, né, essa luta do reconhecimento constitucional, da regulamentação dos estados, né, através das leis orgânicas. Eu digo assim de conscientizar os políticos, porque a gente até entende que é impossível uma pessoa que foi eleita, né, deputado, que a gente pensa, pelo menos, né, acredita que deve acompanhar o que acontece na Casa de Leis, não tenha conhecimento do que seja, né, a Polícia Penal, a segurança pública do Estado. Mas a gente tem que insistir nesse convencimento, fazer deputados conhecerem melhor o que é essa força de Estado, né? Mais uma força de Estado. E ali no debate, nós, aqui em São Paulo principalmente, eu achei muito importante nesse momento, porque nós aguardamos aí que o governo encaminhe o projeto e esse encontro, essa audiência que nós tivemos ali, nós tivemos bastante material até para fazer o que o Falcão vem falando aí desde o começo. Usar de parâmetro outros estados, né? A luta de outros estados aí que já regulamentaram ou que não regulamentaram, mas já que se encontram numa situação melhor. Por exemplo, eu posso citar aqui, né, dos palestrantes que participaram, Minas Gerais e Santa Catarina. Os dois palestrantes são de carreira, começaram lá no cárcere, tiveram ali suas funções até do grupo de escolta, passou por toda a carreira e chegou a secretários. E é outro cargo até ali na administração. E você vê os colegas contarem, Minas Gerais, por exemplo, que em 2008, Minas Gerais já tinha um padrão polícia penal formatado. E eu lembro disso, porque eu cheguei na luta aqui no sindicato em 2007, se eu não me engano, 2010 ou 2011, nós tivemos um encontro em Salvador, que o coronel Amaury Meirelles, que na época estava à frente da Polícia Militar Mineira, ele falou que ele foi o secretário ali, se era o cargo de secretário, né, que tinha aparelhado a Polícia Militar. A Polícia Penal, que ainda era agente de segurança, né, a Polícia Penal Mineira, mas eram agentes de segurança. Ele tinha aparelhado com o quê? Uniformes para dar identidade visual, armamento, viatura, tudo que ajuda a elevar a autoestima do trabalhador. Tudo que ele olha e sente orgulho
de estar fazendo parte daquela corporação, de fazer parte daquele grupamento, daquela força de segurança do Estado. E mesmo assim, que eu falei aqui, a regulamentação mineira, mas aí vem 2019 a PEC. Eu não sei se hoje já é regulamentado com leis, né? A função da Polícia Penal lá mineira, não sei. Esqueci até de perguntar ali para o outro colega nosso de Minas, que é o Gelada, mas eu sei que é um exemplo assim a ser seguido por São Paulo. O ex-secretário de Santa Catarina, então, ele mesmo relata que teve ali várias brigas com o presidente nacional da AGPEM Brasil, né? Enquanto presidente da associação lá, que tiveram muitos enfrentamentos, mas que a hora que começou a ter diálogo, que começaram a convergir ideias, que também foi benéfico para a Polícia Penal de Santa Catarina. Tanto que hoje é um dos melhores salários e uma regulamentação que nós vemos como uma das melhores do país, né? E a gente pega esses exemplos e vamos estar compilando, porque agora, Carlos, falta a etapa norte e a centro, né? Norte e nordeste vai ser Tocantins e a central vai ser em Brasília, que dessas etapas regionais nós vamos tirar um documento para ser protocolado ali junto ao Congresso Nacional, ao Ministério da Justiça, né? Então, a gente vai, desses encontros, estar fazendo uma coletânea do que nós discutimos, do que nós conversamos, mesmo nos bastidores, né? Porque o tempo também é um tempo que não dá para você ter uma troca de experiência tão minuciosa igual o Falcão relatou aqui, da Paraíba agora. Mas nos intervalos, né, a gente está se conversando entre nós e as ideias vão surgindo. E no encontro de Brasília, que é para ser o último, nós vamos ter então um documento formatado para ações políticas da AGPEM Brasil, que é a nossa entidade nacional, que hoje, uma coisa que o Falcão falou aí também, né? Carece a Polícia Penal da regulamentação nacional, da lei geral ou da lei orgânica nacional, que a gente possa ter parâmetros, diretrizes, igual a escala deles é 24/72, a nossa é 12/36. Aí aqui nós temos o DGEP, lá ele tem a hora extra. Essas coisas, tudo enganação. A hora que nós aceitamos o DGEP, que o Sindicop foi contra, volta a reafirmar aqui, em 2014, numa greve que nós fizemos, o Sindicop foi contra, mas tem uma entidade que defendeu. A hora que outro Estado aceita a hora extra, ele está trabalhando contra ele mesmo. Aí o Estado não abre concurso, de repente ele engana, né, os trabalhadores ali, dizendo que vai ser uma melhora de salário. Não é. Na verdade, vai ser uma piora da saúde, um déficit que vem causando funcional, assim como o abono permanência também, né? Porque a hora que foi criado o abono permanência, que eu me aposento, eu estou no direito de me aposentar, mas me volta aquele valor que foi descontado em nível de previdência, para o Estado fica barato. Porque para um concurso e entrar um servidor novo, esse servidor seria R$4.000, em média. Aí ele me mantém ali por R$800, R$900 como uma força ainda de trabalho. Então, a gente, tendo uma lei geral que regre, né, que dê parâmetros, inclusive até nas escalas mesmo, né? Porque cada estado do país aqui tem uma escala. Nós temos colegas aí que tem a escala de 24/96 até.
São realidades totalmente diferentes, é lógico, né? Porque quantos mil presos tem na Paraíba, Falcão? 13 mil. 13 mil. Não dá, né? Assim, essa comparação de massa já não dá para fazer, porque aqui já foge. Aqui é o 7º sistema do mundo. É uma coisa difícil. É difícil, mas pelo menos diretrizes, né, que possam nortear. E o encontro foi nesse sentido. Também no encontro, a companheira Joélia relata, né, o que vem passando a categoria lá hoje. Embora você tenha um secretário que aparelhou a Polícia Penal do Ceará, que investe nessa questão de material, treinamento e até da valorização, porque é um dos melhores salários também do Ceará, no panorama nacional, mas vem tendo ali muito assédio moral, muita perseguição. Existe também um déficit funcional, tanto que está aberto um concurso agora, né, recente. E a prática, né, do assédio, ela é comum em todo o país, em todo o serviço público, né? Não é privilégio nosso. Falou de serviço público, onde você pensar, você vai ter o assédio, e você tem governantes cada vez piores na prática do assédio. É difícil, porque a mídia, a grande mídia, ela é comprada. Nós sabemos disso faz tempo. Os governos, todos os governos, eles têm orçamentos milionários para a mídia, para dizer que ele está fazendo um bom governo, que ele é bonzinho com servidores, que os servidores é que são ruins. E esse dinheiro que é gasto com essa falsa propaganda, né, que a gente pode dizer que é a fake news, que eu vi um comentário aqui, essa comunicação, ela vai fazendo a opinião pública ficar contra os servidores. E os servidores, eles estão esgotados. É só olhar a questão de saúde. Você tem aí a rede pública de saúde superlotada, não atende a população, não tem servidor. A educação, a mesma coisa, você não vê. E você vê esses políticos que se dizem políticos, né, que querem ser administradores do Estado, que é a primeira coisa que eles pensam em fazer assim que conseguem uma eleição é fazer concessão e privatizar. É fazer PPP, parceria público-privada, congestão, concessão. Para que serve o Estado? Para enriquecimento de alguns? Lucupretação com o dinheiro público? Se o cidadão não tem vocação de administração pública, que ficasse na administração privada do negócio dele, né? Só que a hora que eu vou para a administração pública, fica mais fácil de eu ficar rico com o meu negócio da administração privada, usando laranjas ou favorecendo meus amigos. E aí você vê essa situação em Minas Gerais, você vê essa situação em São Paulo e em vários estados. No Maranhão. Maranhão também, o sistema penitenciário lá é PPP. Embora a AGPEM tenha ganho uma adinha ali, está difícil de se fazer cumprir ainda. E aí nós que somos cidadãos, trabalhadores, e entramos aqui no mundo sindical, que temos ainda essas ideologias de confronto, de querer amenizar o sofrimento, né, dos pares, o sofrimento que nós temos, a gente se une, arregaça as mangas e vem para a luta. Ontem eu vi um vídeo, infelizmente, né, vou usar esse exemplo aqui, da catástrofe que vem passando o Rio Grande do Sul. Nesse vídeo, colegas nossos, irmãos de farda, estavam indo render o companheiro de bote, porque o Rio Grande do Sul está alagado.
Como será que está a situação do sistema penitenciário no Rio Grande do Sul hoje? É assim, sabe? A gente quer um reconhecimento mínimo, porque nós também temos famílias. A vida é colocada em risco a todo momento. A sensação de segurança mentirosa que os governos passam nos telejornais, sensação mentirosa, que ela só mostra números, que 100% de nada é nada. Não adianta você falar que deu 100% para uma pessoa se ela já não tinha nada. 100% de nada é nada. O que se fala lá que está tudo seguro, que tudo funciona, é mentira. Incrível a pessoa que está do outro lado da televisão, que ela vive a realidade, que ela sente a realidade na pele, continuar dando o voto para os mesmos. Ah, mas vai mudar, vai ficar na mesma. Não importa. A cada 4 anos a gente põe um novo. A cada 4 anos tem que renovar. Tem aí, políticos aí que estão há 30 anos, mais de 30 anos. Eu penso que, vias de regra, precisava de uma reforma geral na Federação Brasil, das estruturas de poder. Tanto parlamento, judiciário e executivos. Mas a sociedade no todo é que tem que entender isso e que tem que dar um basta, falar chega, nós não aguentamos mais sofrer. O que acontece no Rio Grande do Sul hoje é obra do governador que está lá. Ações dele com relação ao meio ambiente que ajuda a fortalecer o que está acontecendo. Essa questão de meio ambiente não é só daquele governador. É mundial. As lideranças mundiais não ouvem os ambientalistas. É tudo mentira, é tudo fake news. Só que as consequências, elas vêm chegando. E aí, os menos favorecidos sofrem mais. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje, a gente vê que vai sofrer todo mundo. Ali não tem essa de que esses aqui estão fora do negócio. Foi pego todo mundo. Uma situação triste, calamidade, que, assim, eu não lembro de ter visto no Brasil e eu já estou com mais de 50, né? E eu acho que pessoas até mais velhas que eu não lembro de ter visto uma situação dessa aí num curto espaço de tempo. E que a gente ouve todo dia que tende a piorar. Mas eu acho que é assim, Carlos, para fechar o CONAP foi interessante, nos trouxe muito material, né, para a gente trabalhar, usar, mesmo na luta em São Paulo, como na confecção do documento que nós vamos elaborar para ser protocolado lá em Brasília, no final da etapa, quando vai ser em Brasília. E como eu entrei no assunto do Rio Grande do Sul aqui agora, né, gostaria também, que ainda nem conversamos ainda na GPEM, nem com o presidente Ferdinando eu falei isso, mas eu gostaria que a GPEM também tomasse aí a iniciativa de nos mobilizarmos para contribuir. Deixa eu te entrar aí nessa tua fala, acrescentar. Ontem pela manhã, eu liguei para Fernando, já que é o presidente, já com esse mesmo pensamento que você está externando agora. Então, eu preciso mobilizar para fazer uma campanha específica para os policiais penais que perderam tudo, né, que a Polícia Militar já está fazendo, para os policiais penais, os policiais militares deles, já está mobilizando a nível nacional para ajudar essas pessoas que perderam roupa, não ter onde dormir, perderam tudo. Entendeu? Então, o pessoal está sofrendo muito aqueles relatos lá, que tem um policial penal da Paraíba lá e está contando tá difícil desses policiais. E aí, ontem eu liguei para o Fernando disse que ia acionar. Ontem à noite estava em contato com o Baixo, né, para ele começar essa campanha. O Baixo ontem estava tendo contato com a associação Pilar, né, para a verba ser repassada para a associação Pilar, para ele fazer a campanha com o pessoal lá, já que ele tem mais proximidade
com os policiais de lá. E aí ele ficou de me dar essa resposta já hoje, para começar essa campanha hoje. Aí, quando a gente sair daqui, já dá uma ligada para baixo para ver como é que vai começar já, para onde a gente vai botar. E a gente bota o carro para andar, porque a necessidade é urgente, né? É urgente. Nós temos lá o companheiro Cristiano, né, que é da associação. Tem a Associação do Rio Grande do Sul, que é ligada à GPEM Brasil, e que a gente, acredito, deva centralizar essa campanha nele, né? Porque ele é lá do Estado, está em loco e sofrendo as consequências, assim como as milhares de pessoas que lá estão, né? Podemos trazer ele aqui, hein, Gil? Se você tiver o contato, se o Falcão tiver o contato, a gente conversar com ele, para trazer ele já agora, essa semana ainda, aqui na Rádio Sindicope. Tem o contato. Vamos ver se ele tem condições lá, porque eu não sei se tem internet, como que tá. Porque da televisão que a gente está vendo está difícil, né? Está difícil. Mas a gente vai organizar, vamos convidar o Cristiano a participar aqui, sim, né? Mas, assim, o colega estava indo de bote, rendeu o outro na torre. Nossa. Nós não abrimos mão de fazer o que nós temos que fazer, com mais adversa que seja a situação. Então, o que nós queremos é muito pouco. Que os governantes nos reconheçam e nos valorizem de verdade. Porque só quem trabalha dentro de um presídio sabe o que é o presídio. As dificuldades que nós temos para dar condições daquela pessoa que foi condenada cumprir a sua pena. Eu acho que, do mais, é isso, Carlos. Agradeço a participação, agradecer ao Falcão também de ter dividido aqui, né, as experiências de lá, a situação da Paraíba conosco aqui, os ouvintes que nos acompanharam. Já vou me despedindo, porque está adiantado da hora, né? Carlos, obrigado a você, obrigado a todos. Tá joia, Gilson. A gente agradece a sua participação. Eu vou dar mais um minutinho aí para o Falcão, para ele fechar aí, entendeu? A sua exposição. Desde já, Falcão, agradecendo demais, viu? Olha, foi muito rica mesmo a sua participação aqui com a gente. A gente agradece muito mesmo, porque já de um tempo até eu e o Gilson a gente vem conversando, falando que a gente quer trazer, né, o pessoal dos outros estados para a gente conversar, bater esse papo aqui com a gente, né? Então, os outros policiais penais aí dos outros estados que acompanham a Rádio Sindicope, comenta aí, ó, com o seu, né, o seu dirigente sindical aí, o seu, né, líder aí, ó, vamos bater um papo na Rádio Sindicope lá, porque é muito rico, né? Quantas coisas, né, Gilson, nós aprendemos hoje aqui com o Falcão. Muito obrigado, viu, Falcão? Mais um minutinho para você fazer o seu fechamento aí. Eu mandei uma mensagem aqui para o Luiz Gelada, mas acho que ele acabou não vendo. Eu ia fazer a pergunta que o Gilson fez aí, mas nós vamos... E depois eu já dou a ideia também da gente, além de trazer o companheiro lá do Rio Grande do Sul, também, quem sabe, nesse mesmo programa, a gente trazer também o Ferdinando, quem sabe já para falar aí dessa campanha, o Falcão e o Gilson aí conversando com ele, a gente se acerta e faz um programa só aqui. Obrigado, viu, Falcão? Tranquilo, Pedrão. Eu que agradeço. O espaço é muito importante para todas as entidades. Quando você tem um espaço gigantesco como é o Sindicope, a gente tem que agradecer esse espaço aí. Mas, assim, voltando um pouquinho aqui na Paraíba, para finalizar, eu entender que é falta de vontade política, única e exclusivamente, para você ter um exemplo. Dentro do sistema prisional, hoje a gente tem um orçamento de 58 milhões. Tá? 58 milhões. Quando começou a se discutir agora sobre marmita, você falando na parte privada, né? Querendo colocar a situação privada no sistema prisional, marmita, esse orçamento sairia de 58 milhões para 90 milhões, ou seja, um acréscimo praticamente da metade, né? Dobrava o custo, e o povo quer, porque quer colocar essa marmita aqui por algum interesse aí que não é justamente bom para o sistema. Ou seja, quando se quer gastar, de vez de se gastar com critério, gastar fica inventando situações sempre para tirar proveito e não cuidar do que realmente deve ser cuidado. Não vai mudar em nada essa questão aqui de marmita. Mas se ele pegasse esse dinheiro e investisse no servidor, com certeza melhoraria muito. Então, assim, pessoal,
Fiquem com Deus. A campanha vai estar lançada, a gente vai começar como chance, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos ajudar os nossos companheiros aí. Um abraço a todos que acompanham o programa, a vocês aí. Sucesso sempre e vamos à luta. Porque assim, coisa combinada. Tá aí, minha gente. Agradeço demais a participação do presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, também o presidente da AGPEM Brasil lá na Paraíba, o Falcão. Obrigado mesmo. Gente, eu vou convidar você que está nos acompanhando para a gente finalizar tudo isso daqui, acompanhar a fala do deputado Carlos Gianazzi, que foi na abertura do CONAP, tá bom? Gilson, muito obrigado. Até mais, viu? Valeu. Valeu, Falcão, obrigado mesmo aí pela sua participação também com a gente, beleza? Eu vou colocar então a fala do deputado Carlos Gianazzi, que foi logo na abertura da Conferência Nacional da Polícia Penal, para a gente finalizar aqui o programa de hoje, tá joia? Vamos lá então, deixa eu trazer aqui a fala do deputado Carlos Gianazzi, que foi na abertura do CONAP. Vamos lá, deixa eu só trazer aqui, deputado Carlos Gianazzi, cadê? Está aqui, pronto. Vamos lá, vamos aos detalhes. Da Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui no nosso plenário Paulo Kobayashi. É um prazer enorme receber vocês aqui no Parlamento Paulista para esse seminário, para essa conferência sobre a Polícia Penal, né, uma conferência nacional importante que traz esse debate à tona, e é muito importante que esse debate seja feito nesse momento no estado de São Paulo, porque nós estamos numa luta imensa aqui pela regulamentação da Polícia Penal. O estado de São Paulo foi um dos últimos, talvez o último país, o último estado a regulamentar a Polícia Penal, e, no entanto, até agora ela não foi regulamentada. Então, é importante que o seminário seja realizado na Assembleia Legislativa, porque fortalece a luta no nosso estado. Quero saudar todos os participantes, pessoas que vieram de várias regiões do Brasil, as entidades que estão presentes. Quero cumprimentar os membros da mesa, né, na pessoa do Gilson, do Sindicop, da doutora Amanda, da Polícia Penal Federal, de todos os membros aí presentes. Eu não tenho aqui, eu estou do celular, e quero já me desculpar por não estar presente fisicamente, porque nós estamos agora exatamente na Câmara dos Deputados, porque vai iniciar agora uma importante audiência pública sobre o descongelamento do tempo da pandemia, o tempo de evolução, né? Os quinquênios, sexta parte, licença-prêmio, esses direitos fundamentais dos nossos servidores foram congelados durante a pandemia. E nós estamos no movimento aqui pelo descongelamento, inclusive com a devolução financeira do que foi deixado, né? Os servidores deixaram de ganhar, de incorporar esses valores nos seus salários. Então, essa é a nossa luta aqui hoje, nessa importante audiência pública promovida pela deputada federal Luciane Cavalcante, que é de São Paulo, servidora pública também. Nós estamos aqui, vou participar, fazer uma intervenção em nome do Estado de São Paulo, em nome dos servidores do Estado de São Paulo, que foram duramente prejudicados. E também coincidiu que hoje está pautado aqui no Supremo Tribunal Federal, e já vou para lá, terminando essa audiência pública, eu estarei presente no julgamento, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, da ADIM ou das ADINs, que versam sobre a questão do confisco das aposentadorias e pensões para quem já é aposentado ou para o pensionista. Nós tivemos uma batalha enorme aqui no estado de São Paulo para derrubar esse confisco na gestão anterior, na gestão Dória/Rodrigo Garcia. Nossa luta aqui em São Paulo é pela devolução do que foi confiscado, mas para nós é fundamental que haja logo o julgamento dessas ADINs e que o Supremo declare a inconstitucionalidade desses descontos, desse confisco, até porque já tem um parecer favorável ao fim do confisco da Procuradoria-Geral da República. O próprio Procurador-Geral da República apresentou um parecer dizendo que é inconstitucional confiscar
aposentadorias e pensões de quem ganha abaixo do teto do INSS. Então, isso que está em debate hoje estará pautado aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vim para essas duas lutas, acompanhar, né, tanto o possível julgamento, agora à tarde, como a audiência pública da deputada Luciane Cavalcante aqui na Câmara dos Deputados, com participação de servidores, de entidades. Então, são duas lutas prioritárias aí em São Paulo e em todo o Brasil, para os servidores de todo o Brasil. Mas quero aqui manifestar o nosso apoio a vocês por essa luta e parabenizar vocês das entidades, dos vários estados da federação, porque, graças a vocês, nós tivemos a aprovação em 2019, né, da PEC da Polícia Penal, que depois virou a Emenda Constitucional 104, né, e, com certeza, abriu espaço para que nós aprovássemos outras emendas estaduais, regulamentando a federal nos estados. Tanto é que a nossa, aqui na Assembleia Legislativa, só foi votada em 2022, após ampla mobilização da categoria e das entidades representativas dos servidores do sistema prisional, hoje policiais penais. No entanto, repito, nós estamos numa luta aqui para que o governo regulamente, para que ele não deixe de fora da regulamentação os motoristas, os oficiais administrativos, que ele leve em consideração na evolução, na progressão, todos os servidores, sobretudo os mais antigos, que, pelo projeto de minuta que foi apresentado, serão duramente prejudicados, caso esse projeto, que nem chegou na LESP ainda, tem uma minuta sendo aí debatida, e que prejudica, é muito ruim essa minuta. Ela não atende às necessidades e às reivindicações mínimas dos servidores do sistema prisional. Mas, quando chegar o projeto aqui na LESP, nós vamos realizar audiências públicas, nós vamos apresentar emendas para melhorar o projeto, para incorporar todos os servidores e que não haja prejuízo para nenhum segmento dos servidores do sistema prisional.